Está aí em cima para aparecer aí NVT, 1 Samuel 11, já está lá, olha lá. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós os entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação de Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou aos mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isso é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade, com o seguinte aviso: salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com o seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e na hora mais quente do dia já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que perguntaram: por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui, os mataremos. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor livrou, em outras versões, salvou Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, pela tua palavra, pela adoração que prestamos, pela apresentação da Bia. Como é bom, Senhor, estar aqui. E agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, porque a tua palavra é tudo o que precisamos hoje. Em nome de Jesus, amém. Olha, eu quero te chamar a atenção a algo. Nós estamos num mês que a gente está chamando de poder para conquistar. Cada mês, Deus nos dá uma palavra profética dentro do grande tema que é poder. Então nós já falamos do dunamis, do poder, já falamos do poder para sinais, e agora nós estamos no poder para conquistar. Isso significa que Deus já liberou, por meio da sua palavra, conquista para todo mundo. Certo ou errado? Certo, já está liberado. Agora, entre a liberação, entre a autoridade liberada da conquista e a execução da conquista, tem um caminho, tem um processo. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem as conquistas, mas não estão dispostos ao processo para conquistar. Elas sabem que Deus tem liberado para nós, para a sua vida, um tempo de conquista, um tempo de milagre, um tempo de poder, um tempo de transformação, mas eles não estão dispostos à espera necessária para a conquista. Por exemplo,
Eu acabei de liberar uma palavra profética para Bia, que ela vai casar, certo ou errado? Certo. Isso quer dizer que ela vai casar hoje? Não. Isso quer dizer que ela vai casar com 52 anos, fala amém. Não, fala não, brincadeira, nada disso, é só para ilustrar. Vai casar no tempo oportuno, com 23, 24 anos, né? Depois que ela estiver formada, pronta, madura, né? Toda mulher nasce dentro dela, por exemplo, com tudo que ela precisa para ser mãe. Todos os óvulos já estão dentro da mulher. Essa é a diferença, por exemplo, da mulher para o homem. Tudo está dentro dela. Isso significa que a Bia hoje pode ser mãe? Não, porque existe um processo, um caminho para percorrer entre aquilo que já está liberado para ela e aquilo que ela vai conquistar. Não é igual um namoro, igual um casamento, existe um processo. Eu já sabia que ia casar com a Késia lá para uma palavra de Deus no dia 13 de novembro, quando eu conheci ela. Mas eu casei no dia 22 de janeiro de 2011. Eu conheci ela no dia 13 de novembro de 2005. 6 anos depois eu casei, um pouquinho menos, 5 anos. Porque existia um processo, um caminho, tinha que conquistar. Não adiantava eu saber que eu ia casar com ela, eu tinha que conquistar. E ela tinha que se fazer difícil. Todo esse processo, todo esse caminho. A mesma coisa acontece aqui com Saul. Se você voltar à sua Bíblia, um capítulo, você vai ver que Saul foi ungido rei por Samuel. Mas Saul ainda não era rei. Ele já tinha autoridade de rei, ele já tinha sobre a sua vida a unção de rei, mas ainda não tinha conquistado o espaço de rei. É por isso que, por exemplo, eu não gosto, você não vai ver, você aqui da casa, eu chamar ninguém pelo título quando chega na igreja. Não chamo. Você pode ser o pai apostólico, o Papa Chico. Você vê aqui na igreja, você vai ser o Chico. Porque não adianta, a autoridade que você tem no outro lugar precisa ser conquistada nesse lugar. As pessoas vão receber essa autoridade. É diferente. Eu vim aqui, pastor Samuel, alguém me investiu de autoridade. O bispo lá falou, agora você é pastor da igreja. Legal. Daí os irmãos a obedecerem às minhas loucuras, tem um caminho a ser percorrido. Tem 3 anos, porque agora vem a maior loucura de todos os tempos, se prepare. Só se prepara. Mas tem uma caminhada para você agora falar, vamos lá, que eu conquistei, que nós conquistamos, é isso. Então existe um tempo em que a autoridade é liberada, a palavra profética é liberada, uma palavra de bênção é liberada, mas existe um caminho a ser percorrido para conquistar aquilo que já foi liberado pelo Senhor. Saul podia muito bem, depois que Deus, por meio de Samuel, falou, você é o rei, ficar quietinho, sentar lá na sua rede e aguardar, ele é o rei, não é? Foi sobre a vida dele a unção de rei, é? Não, mas agora ele precisa conquistar aquilo que o Senhor já falou, porque não é só ouvir o que Deus tem, é conquistar aquilo que Deus tem. Não é só receber a autoridade, é fazer por merecer a autoridade que eu recebi. Eu já sei que eu sou pastor desde os 7 anos, pelo menos, que eu tenho lembrança, eu vou ser pastor, eu sempre quis ser pastor, nunca tive dúvida, mas daí ao dia que eu fui consagrado, levaram 17, 20 anos, aí eu já sei outras coisas na minha vida, mas daí a acontecer as outras coisas, tem todo um processo, tem todo um caminho, e agora nós estamos no processo de Saul. O texto que nós lemos aqui é a conquista de Saul, é o dia que Saul conquistou a autoridade como rei. Veja que o texto encerra com uma grande festa, versículo 14. Venham, vamos renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e numa cerimônia solene proclamaram Saul como rei. Mas Samuel já não tinha ungido Saul como rei? Mas agora ele foi proclamado. O povo, a nação, o exército, todo Israel falou, ele é o nosso rei. Aqui Samuel disse, ele é o rei. Aqui todos reconheceram que ele é o rei.
Entre a autoridade e a conquista, você tem um caminho a perseguir. Então fala para quem está do seu lado assim: olha, conquista é um trajeto. É um trajeto. Fala para quem está atrás: conquista é um processo. Só vira um, se todo mundo virar não vai dar certo. É um processo. Tem um processo, tem um trajeto. Agora veja comigo que coisa extraordinária que esse texto nos ensina sobre esse poder para conquistar. Versículo 1. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. Eu vou te mostrar alguns detalhes desse texto. Primeiro detalhe: o nome Naás significa serpente. Serpente. Sempre, meu irmão, anota isso aí na sua vida, guarda isso no seu coração. Sonhou com cobra, sonhou com serpente, não é boa coisa não. Capeta, perseguição, demônio, mulher safada indo para cima de você, homem sem vergonha no trabalho, furada, né? Quando você é uma pessoa ruim no trabalho, você fala: é uma cobra, né? Não é isso? Se é mulher, naja. Porque é exatamente isso. Cobra, ninguém gosta de cobra. Tem uns loucos que gostam, né? Tem louco, mas é louco, maluco, vida comum. Vou ter uma cobrinha de estimação andando lá na casa. Você tem um cachorrinho, mas uma cobra. Cobra é do time dos gatos. Brincadeira, brincadeira. Gato é gente boa. Gato, Deus fez o gato e a cobra também. Mas cobra não é boa coisa. E o nome do cara é Naás, o nome dele é serpente. E olha, mais do que isso, ele é um amonita. Sabe o que é um amonita? Um amonita é um descendente de Ló. Quem é Ló? Ló é o sobrinho de Abraão, sem vergonha, folgado, salafraio, oportunista. Que quando Abraão livrou ele e chegou na terra, ele mandou: escolhe aí. E aí o salafrário escolheu a terra melhor. O safado ia ser morto. Abraão levou ele de carona, pagou a viagem dele, cuidou dele, e ele ainda escolheu a melhor parte. Não teve nem a cara de... não teve nem a inteligência, né? A noção, ele é um sem noção de escolher a parte. Não, meu tio cuidou de mim, pagou a minha viagem. Sabe aqueles caras que você é convidado para almoçar e você ainda tem que pagar o almoço que ele te convidou para almoçar? É esse, é Ló. Ló é essa pessoa. Então Naás, ele é um filho de um oportunista cujo nome é serpente. Não pode ser bom, não pode ser legal. E Naás não é. Todo oportunista tem uma grande ideia, uma excelente ideia, uma ótima ideia, que é fazer de você, ganhar de você tudo que você tem. Por isso, quando eles cercam Jabes de Gileade, o que Naás percebe? Naás percebe que Israel está sem uma força, porque Samuel está velho. E na época de Samuel, e antes de Samuel, Deus levantava juízes para julgar a terra e defender a terra. E Naás observa que Samuel está velho. E olha, todo oportunista conhece a sua fraqueza. Toda serpente conhece a sua fraqueza. Tu pode ter certeza que aquela mulher cafajeste, aquele homem cafajeste, ele sabe qual é a sua fraqueza. No dia que você estiver mal, nenhum safado chega num dia que você está bem. Nenhum homem safado chega naquele dia que você está plena, que seu marido te entregou flores. Ele chega no dia que você está mal, que o marido brigou, que vocês se arrebentaram. E nenhum homem safado chega na sua vida no dia que você está legal, que está tudo ok. Ele chega no dia que você está se sentindo feia, que você não está legal. E o mesmo para os homens.
Nenhuma mulher safada chega no dia que você está bem. Chega no dia que sua mulher dormiu de calça jeans. Chega no dia que as coisas não foram legais, que tudo deu errado. Nenhum agiota chega na sua vida quando você tem dinheiro. Chega na sua vida quando você está sem dinheiro. Lá como é que é o nome o BV Financeira, ele fica monitorando o seu score. O dia que seu score desce, porque você deixou de pagar uma conta, chega o SMS. Tem gente que ainda fala, olha aí, Deus respondendo. É o safado, é a serpente, é Naás, que percebeu que Samuel está velho, que na ótica dele as defesas de Israel estão enfraquecidas. E olha a estratégia de Naás. Ele fala o seguinte, olha, beleza, eu vou dominar vocês, vamos fazer um acordo, para eu não matar vocês, eu vou ferir o seu olho direito. E aqui, irmão, não sei se você sabe, por que Naás falou que ia ferir o olho direito dos homens, de todos os homens? Porque na época a guerra era travada com espada e escudo. E um bom escudo, vai ver um filme lá, Troia, 300, esses filmes da antiguidade, os escudos não eram aquele do Capitão América, que a gente acha que é aquele negócio redondinho, era mais aqueles tribais altos, e eles cobriam, o escudo ficava no braço esquerdo, e ele cobre o seu corpo do lado esquerdo, e a espada no braço direito. E se a espada está no braço direito, o escudo na esquerda, o olho esquerdo ficava tapado pelo escudo, e o olho direito ficava livre. Para quê? Para que o exército, para que o soldado ataque. Então olha a estratégia de Naás, oportunista, sem vergonha, salafrário. Vamos ferir o seu olho direito. Por quê? Porque eu firo o seu olho direito, eu firo a sua capacidade de atacar. Eu firo a sua capacidade de conquistar. Veja, tem muito crente que está com o seu olho direito ferido, com a sua capacidade de conquistar ferida. E por que ele está com a sua capacidade de conquistar ferida? Porque em algum momento da vida dele, ele fez um acordo que ele não deveria ter feito. Vou falar da dívida, por exemplo, se endividou. Aí agora ele está todo enrolado. Ele não pode ofertar, ele não pode participar da compra, ele não pode investir. E aí ele perdeu o poder de conquistar. E quando ele perde o poder de conquistar, o que ele se sente? Menos homem, menos mulher, menos capaz, menos ousado, porque ele perdeu a capacidade de atacar. E aí agora ele vive uma vida enclausurada, com medo, sem poder, sem autoridade. Um homem que pecou e não se arrependeu e não pediu perdão, como que ele vive? Escondido. O marido que traiu a esposa se não perdoou de verdade, a mulher que traiu o marido se não houve um perdão, um conserto, vive sempre escondido. A mulher às vezes fala demais, em vez de ele se posicionar, ele se esconde. O homem às vezes fala demais, ela em vez de se posicionar, ela se esconde, porque ela está com o olho ferido, está com os olhos direitos arrancados. Por isso, meu irmão, tem um grande segredo de conquista nesse texto. Primeiro segredo, primeira coisa que você precisa guardar: não faça acordo com quem vai tirar o seu poder de conquistar. Não faça contratos com aquilo que pode te tirar o poder de atacar. Não aceite aquilo, não aceite negócios, não feche negócios, não entre em negócios que vão tirar a sua ousadia de conquistar. Porque agora Jabes e Gileade, se aceitam esse acordo, eles não iam poder conquistar, eles não iam poder atacar, e toda a vida deles seria uma vida de derrota. E olha, tem um monte de crente vivendo vida de derrota, porque feriu seus olhos direitos e agora não tem poder de atacar. E aí vive uma vida, eu não posso conquistar. O pastor falou, Deus já liberou que você vai conquistar. Aí ele já, não vou não tem como, o senhor não conhece a minha vida. Olhos direitos furados, olhos direito arrancado.
Então você não pode negociar aquilo que tira o seu poder de conquistar. Não negocie o seu casamento, não negocie a sua família, não negocie o dízimo, não negocie os seus projetos em Deus, não negocie a ousadia, não perca aquilo que Deus te deu, que é atacar. Deus não fez a gente para viver na defesa. Deus não fez o ser humano e o cristianismo e nós cristãos para viver na defesa. Pelo contrário, se você olhar toda a Bíblia, você vai ver em 90% das vezes o povo de Israel atacando, porque o povo de Deus foi feito para conquistar, e ele só não conquistou quando ele estava em pecado, ele só não conquistou quando estava leproso, ele só não conquistou quando estava fazendo coisa errada, fez coisa errada, fez um acordo errado, perdeu a ousadia. Olha para Adão está todo dia no paraíso andando com Deus, um dia ele some. Quando ele sumiu? Quando Adão sumiu? Fala alto para mim. Quando pecou, feriu o olho direito, perdeu o poder de atacar. Então fala isso para quem está do seu lado: não negocie com quem vai tirar o seu poder de conquistar. Menina, jovem, adolescente, menino, jovem, adolescente, não negocie. Mas ele é bonzinho, pastor, bonzinho, uma pinóia, serpente, Naás, Cafajeste, filho de Amonita, filho de Ló, oportunista. Dá o que ele quer para você ver se ele não vai ferir seu olho direito. Vai te prender o resto da vida numa defesa e você não tem mais poder de atacar. Quantas histórias de jovens assim, amigão lá no trabalho, não, mas é só uma saidinha, furada, é só um amigo, furada, é só um grupo de WhatsApp, furada, ele é boa gente, mentira. Chegou todo bonzinho, não, vou fazer um acordinho aqui, não vou acabar com vocês, não vou matar vocês, só firo o olho direito. Tem gente que aparece assim na nossa vida ou não? Todo dia, todo dia. Agora olha o que a história continua dizendo. Verso 4. Os mensageiros chegaram em Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Porque todos estão chorando. Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O que Saul estava fazendo? Se ele não era rei, ele foi fazer o que ele estava fazendo no capítulo 10. O que ele estava fazendo no capítulo 10? Cuidando dos bois do pai. Saul estava cuidando do gado do seu pai, que é um trabalho irrelevante para um rei, mas é um trabalho honroso para um filho. Tem gente que acha que o trabalho é irrelevante. É irrelevante, depende da ótica, irmão. Engraxar sapato, irrelevante para mim hoje, que sou pai. Mas quando era lá em casa, era a minha função prioritária na semana. Todo dia, toda semana, segunda-feira, era o dia de engraxar sapatos do meu pai. Tia Ney está aí, pode comprovar, né, tia? Tinha que engraxar os sapatos do meu pai. E é um trabalho honroso. Se eu não engraxar os sapatos do meu pai, quando ele viesse pregar aqui, o sapato ia estar sujo. Ia ser terrível. É irrelevante para mim hoje, com 35 anos. Mas quando eu tinha 11 anos, 10 anos, 9 anos, primeira vez que o pai ensinou, eu falei: nossa, que coisa legal, que incrível, vou engraxar os sapatos. E aí pega a nuguete, pega aquela escova de dente velha, passa na nuguete e passa em todo o sapato, deixa secar um pouquinho, primeiro forra o chão com o jornal, porque se sujar o chão, sinto na bunda. Forra o chão com o jornal, passa em todo o sapato, nos cantinhos, passa, deixa lá secando, daqui a pouco vem com a escovinha, você sabe, né, Sandra? Sem a meia velha, dá uma passada na escovinha, depois que passou a escovinha sem meia, coloca a meia, passa a meia e está brilhando. Achou que eu comecei ontem, né? Já faz tempo, estou nesse negócio faz tempo. Agora, nem sempre aquilo que é irrelevante para nós, é irrelevante para o outro.
pode ser honroso, é honroso para o filho. E mais, aqueles que julgavam o trabalho de Saul irrelevante, na hora do desespero, estavam chorando. E quando Saul volta do trabalho, daquilo que era irrelevante, ele volta como? Por que vocês estão chorando? Que negócio é esse? Os grandão, os bonitão, que mandavam os filhos para o gado, estavam chorando. E o filho que estava no gado estava corajoso, cheio de ousadia. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que acontece no caminho, tudo aquilo que acontece no processo, tudo aquilo que acontece quando você trabalha de maneira honrosa, Deus usa como treinamento para conquistas maiores. Você sabe muito bem, porque Davi deixa isso bem claro. Davi conta para nós o que acontece no campo. Ele fala: lá no campo eu já matei urso, eu já matei leão. Então pode parecer que eu só estou cuidando das ovelhas do meu pai, mas para cuidar de gado, para cuidar de ovelha, tem que ter coragem para matar urso e leão. Pode parecer só uma engraxada de sapato, mas para engraxar sapato tem todo um procedimento, tem uma disciplina, tem um horário, tem uma programação, que até hoje eu sigo na minha vida. Então eu fui preparado, engraxando sapato para vitórias maiores. Irmão, o trabalho que você está hoje pode parecer irrelevante, mas Deus está te preparando nos trabalhos irrelevantes para vitórias grandes, vitórias maiores. Ninguém começa ganhando. Hoje de manhã eu fui pregar lá em Itaquá, e tem uma menina de 13 anos que ela é tricampeã, brasileira e sul-americana de jiu-jitsu, da nossa igreja. E ontem ela disputou um campeonato de judô, 13 anos. 13 anos. Falei, nossa, que coisa incrível. Daqui a uns anos, ela vai estar lá nas Olimpíadas. E aí as pessoas vão falar, nossa, apareceu. Mas ela já tem 13 anos, e ela já é 3 vezes campeã, sul-americana e brasileira de jiu-jitsu. Olha que coisa. Aí não, foi de repente. Não, ela está agora no que parece irrelevante. Ela está batalhando agora nas coisas pequenas. Ela está vencendo agora naquilo que está dentro do campo, do gado do seu pai, para quando chegar diante do Jabes e Gileade da vida dele, do Anás da vida dele, do Amonita da vida dele, ele esteja preparado. Saul só vence Naás porque antes ele tinha vencido lá no campo de gado do seu pai as batalhas que para outros eram irrelevantes. Não considere irrelevante aquilo que Deus está usando hoje para te treinar para algo extraordinário. Não considere pequeno aquilo que Deus está te levando hoje para conquistar algo extraordinário. Toda pequena batalha que você tem hoje é Deus te projetando, te provando, te treinando para batalhas muito maiores. Agora, não é colocado sobre o muito quem não é fiel sobre o pouco. Você não consegue administrar 100, Deus não vai te dar 1000. Você não vence a batalha do cartão de crédito, Deus não vai te dar dinheiro para investir. Você não vence a batalha do casamento, você não vai ser um bom pai. Você não é um bom filho, você não vai ser um bom marido. Você não é um bom aluno, você não vai ser um bom profissional. Mas é só uma prova, mas é Deus provando para as batalhas maiores. Mas é só uma reunião, é Deus te colocando em pequenas reuniões hoje, para conduzir grandes reuniões no futuro. Simples assim. Então fala para quem está do seu lado, não despreze o gado. Todo mundo quer ter a ousadia de ganhar, de vencer Golias. Todo mundo quer ter a ousadia de derrotar Naás. Mas pouca gente quer ter a simplicidade de ir para o campo cuidar de gado e de ovelha. Não, de vez em quando o pessoal chega, né? Pastor, agora o senhor está pregando aí e tal, como é que aconteceu, né? Eu falo, como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Você não tem noção de quantas vezes eu preguei para ninguém. Da mesma maneira que eu prego hoje. A mesma dedicação que eu tenho hoje para você, eu tinha quando eu tinha 3 pessoas me ouvindo.
porque o Senhor só coloca diante de Naás aqueles que são fiéis lá no campo do seu pai. Pastor, minha empresa não prospera, minha empresa é pequenininha, por que as coisas não vão para frente? Irmão, seja fiel na empresa pequenininha, e Deus vai te colocar diante das grandes empresas. Fala de novo isso para quem está do seu lado, por favor, ser fiel aí no pequeno. Agora olha o verso 6. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços, enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul se reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Naás estava subindo a cabeça o fato de que Samuel era velho, e de que ele não conseguiria organizar um exército poderoso para derrotá-lo. Só que ele não contava com a astúcia divina, com a astúcia de Deus, que levanta então Saul. E Saul, quando recebe a notícia, olha o que Deus faz. Ele está trabalhando, ele volta para casa, ele fica indignado, e o texto diz: o Espírito de Deus se apossou de Saul. E agora Saul, ele é usado em uma estratégia extraordinária, diante de um grande desafio, porque o Espírito de Deus se apossou de Saul. Deixa eu dizer algo, irmão: conquistadores não são formados em lugares que não precisam ser conquistados. Se não existisse Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, alguém viria depois e conquistaria o nosso território, e descobriria a América, descobriria o Brasil. Mas nós só contamos a história de Pedro Álvares Cabral e de Cristóvão Colombo porque eles foram lá e conquistaram. Mas antes dele não teve um monte de gente? Teve um monte de gente. Mas quem é o conquistador? Pedro Álvares Cabral. Obrigado. Cristóvão Colombo. Por que a gente fala dos bandeirantes? Porque eles saíram conquistando, expandindo o território. Marechal Rondon, porque saiu conquistando território no sentido lá da Amazônia. Simples assim. Eles são conquistadores porque eles conquistaram. Eles foram formados no momento de conquista. Já tem aquele ditado de Facebook, né? Mares calmos não fazem... Como é que é? Mares calmos não fazem... bom marinheiro. É isso. Depois eu racho a oferta. Mar calmo não faz bom marinheiro. É impossível. Um bom marinheiro é testado exatamente quando as coisas não vão bem. E um conquistador só é conquistador quando ele precisa conquistar algo. Agora, Saul precisa conquistar. Ele tem a unção, ele tem a autoridade, mas agora ele precisa conquistar o posto de rei. E precisa então se levantar um desafio para que ele conquiste. Meu irmão, você não vai ser formado, Deus não vai te formar, Deus não vai liberar um poder sobrenatural sobre a sua vida, se as coisas não saíram do controle. Se um Naás não aparecer, se uma guerra não aparecer, se um Golias não aparecer, se uns profetas de Baal não aparecerem, se um endemoniado não aparecer, se uma tempestade não aparecer. Se a vida for um mar calmo, se nunca tiver problema, você nunca vai ser conquistador. Você vai ser no máximo um Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Você vê lá, a vida inteira do Zeca Pagodinho é isso: barriga de fora, cerveja na mão e xerém. Só isso. A vida inteira. Agora, levantou uma oportunidade, levantou um desafio. Ai, chora igual os homens. Não. É a oportunidade que Deus está te dando de conquistar um novo lugar, de alcançar um posto mais alto, de ser promovido, de aprender uma nova estratégia, de cumprir, de receber poder para uma nova habilidade. Deus está usando oportunidades difíceis, tempos de guerra, para formar em você um guerreiro, um conquistador, um grande marinheiro, um homem cheio do Espírito Santo.
Agora, o poder só vem sobre Saul porque Naás está lá. Se Naás não aparece, se Jabes de Gileade não é cercada, não tem poder sobre Saul. Se Golias não aparece, não tem Davi para matar Golias. E a gente estava contando a história do Golias que derrotou Israel. Mas aí aparece um Golias, mas também é levantado lá no meio dos pastos, das ovelhas, um Davi, cheio do Espírito Santo, para enfrentar e conquistar o Golias. Mas tem um ditado especial, né, que meu pai gosta. Ele fala assim: depois que Golias é morto, todo mundo quer ser Davi. Você vai ver, daqui a pouco, depois dessa grande loucura, vai aparecer um monte de gente. Quando a gente estiver lá, nossa, eu estava lá no início, estava nada, ainda bem que está assinado o nome lá de quem estava lá, que depois que tiver tudo pronto, bonito, uma mega igreja, vai aparecer um monte de gente. Não, eu vou lá em Porto Velho pregar, de vez em quando alguém fala, eu lembro de você pequenininho, eu fico olhando assim, tinha 9 pessoas, Carlos, Ivonete, presbítero Manuel, pai do Eric, irmã Sebastiana e a irmã Neide, 5. O engenheiro, que era o Sérgio, e a esposa, 7. Meu pai e minha mãe, 9. Conheço todo mundo. Aí, não, eu estava lá. E a Chiquita, porque meu pai não conta que ele era pastor, né? Então, Chiquita, 10, 9. Com meu pai, 10. Esse era o povo. Aí, não, eu estava lá no início da igreja. Eu não estava mesmo. É mesmo. Porque depois, irmão, que o Golias é morto, né? Depois que tiver tudo pronto lá, depois que a igreja está plantada, que está bonita, está arrumada, que tudo foi conquistado, sempre aparece um outro lá dizendo, não, eu estava no início, mas irmão, conquistador não é feito em tempos de paz, conquistador é feito em tempos de guerra, soldado é feito em tempos de guerra, militar é feito em tempos de guerra. Você pode treinar, você pode ensaiar, você pode provar, você pode fazer tudo que você quiser, enquanto você não executar, você não conquistou. Enquanto você não fizer, você é só um teórico. E a gente está vivendo um mundo cheio de gente que tem muita teoria. O cara fala, não, eu sei isso, eu sou aquilo, PhD em dar opinião. Mas na prática, né, você entra lá no YouTube, vai ter um monte de cara, cheio de empíricos e tal, e não sei o que. Aí você olha para a vida dele, conselheiro de casamento, tudo furado, conselheiro de finanças, todo lugar tem, coach de não sei o que, né, Mário? Todo lugar tem, mas na prática, na vida, de resultado, qual é o resultado prático? Irmão, Deus está te dando um tempo especial de conquista, mas o tempo de conquista é o tempo que o Naás vai se levantar para você conquistar. Então fala para quem está do seu lado assim, olha, mar calmo não faz bom marinheiro não. Conquistador é formado em tempo de guerra. É assim que se forma, põe no fogo. E olha o verso 12, então o povo disse a Samuel, onde estão aqueles que perguntaram, por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, disse, ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor livrou Israel. Olha só, aqueles mesmo covarde, chorão, estão agora falando aqui, cadê o povo que disse, eles eram eles, que Saul não devia ser rei, quero ver, vamos matar todo mundo, vamos acabar, que agora eles estão cheios de coragem, já está morto o inimigo, mas nenhum deles se levantou quando Naás apareceu, teve que o Saul levantar a voz lá, quebrar uns bois, despedaçar e falar o seguinte, quem não me seguir está morto. E aí eles seguem porque o terror tomou conta da vida deles. O terror, temor ou medo, como você queira, é a mesma palavra. Foram amedrontados, por medo de Saul, eles foram lá. E agora eles estão cheios de ousadia. Mas Saul sabe exatamente de onde veio a força para ele ganhar a batalha. Ele diz assim, olha, ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor... E a palavra que aqui livrou é a mesma que eu falei na apresentação da Ana, que é salvou, que é Yeshua, Israel. O que ele está falando é o seguinte, olha, ninguém vai ser morto, porque o que aconteceu hoje é um livramento
é uma salvação. E esse Yeshua, esse livramento, essa salvação não é algo humano, é divino. Eu sei quem é que me deu poder para conquistar, eu sei quem é que me deu autoridade para conquistar, eu sei quem me impulsionou a isso. E a verdade, meus irmãos, é que o caminho da conquista também é um caminho de reconhecimento de que autoridade foi dada para você conquistar. A gente tem os dois extremos. Um grupo de pessoas que eles acham que a gente tem que ser assim, não, foi Deus, não, isso, e não pode, não, eu sei que foi Deus, mas eu também sei o que eu fiz, eu sei que é a autoridade de Deus, mas eu também sei o quanto eu sacrifiquei, eu sei a força do meu braço, eu não vou matar ninguém, não é porque eu não quero não, mas é porque eu sei que o poder é do Senhor sobre a minha vida, mas Ele está sobre a minha vida. Eu sei quem me dá ousadia, eu sei quem me dá autoridade, é isso que Saul está falando. Eu sei quem nos livrou, eu sei quem está sobre nós. E deixa eu te dizer algo, toda conquista, irmão, é uma expressão do Yeshua, da salvação, do livramento do Senhor na vida dos conquistadores. Por isso você não tem que ter medo de conquistar, por isso você não tem que ter medo de ousar, por isso você não tem que ter medo de enfrentar o desafio, porque toda vez que você se dispõe a enfrentar um desafio, na mesma medida vem o Yeshua, o livramento, a salvação, ou se você quiser usar como no Novo Testamento, Jesus, o próprio Jesus vem e guerreia as suas guerras, e batalha a sua guerra, e se levanta para vencer a sua batalha. Só vai experimentar o Yeshua, o Jesus, o livramento, a salvação, quem sair para pelejar, quem sair para guerrear. É muito mais confortável ficar no lugar que você está. Claro que é. Para que eu vou me meter numa loucura? Estou bem aqui, está arrumadinho, reformado. Mas para que eu vou sair disso aqui, pastor? Para que se meter nessa loucura? Porque a manifestação de Jesus é na conquista, a manifestação de Jesus é na ousadia, a manifestação de Jesus é quando Pedro sai do barco e estende o primeiro pé e anda sobre as águas, a manifestação de Jesus é quando Moisés põe a vara na água e o mar se abre, a manifestação de Jesus é quando Josué coloca a arca nos levitas e eles abrem o rio Jordão, a manifestação de Jesus é quando Elias manda, põe mais água, e vem fogo do céu e os profetas de Baal são derrotados. A manifestação de Jesus é quando Paulo atravessa a Macedônia, a manifestação de Jesus é quando Pedro toma nas mãos aquele homem que era paralítico, que era aleijado dos pés na frente. A manifestação de Jesus é quando você dá um passo ousado na direção da conquista que Ele já liberou para você na sua vida. Aí Jesus se manifesta. Jesus está no céu assim, ó, esperando, pronto. Lembra do Rock lá no filme, né? Como toca lá Filadélfia, a música, pananã, e ele está ali, ó, esperando, ele está pronto para se manifestar. Mas a manifestação de Jesus só é possível quando você dá o próximo passo, porque isso já está liberado. Jesus já está pronto para a conquista. Jesus já venceu o inimigo, Jesus já pisou a cabeça da serpente, Jesus já conquistou as chaves do inferno, Jesus já venceu a morte, Jesus já curou toda a humanidade, Jesus já gerou salvação na sua família, Jesus já deu a prosperidade para a sua empresa. E quando que isso vai acontecer? Se Ele já fez tudo isso, quando você der o próximo passo, e aí Ele se manifesta em você. Os melhores momentos da minha vida, financeira, espiritual, ministerial, foram os momentos que eu dei o passo de ousadia, que eu não tinha mais nada a não ser o Yeshua ao meu lado, mais nada, não era o meu orçamento, não era o meu controle, não era o meu plano, não era o meu dinheiro, não era o meu conhecimento, não era a minha capacidade, mas era o próprio Yeshua que pegava as minhas mãos, me enchia de poder e falava: relaxa que agora é comigo. O que Saul está falando é o seguinte: agora foi ele. Humanamente, você pode olhar na história de Israel, quem foi o rei ou o juiz
ou Josué, com quem você quiser, que em algum momento reuniu 330 mil soldados. Procurem. Só para você ter uma ideia comparativo, o pastor Davi pregou na segunda dos homens sobre Gideão. Quantos Gideão reuniu? 30 mil. Agora ele reuniu 30 só em Judá, em uma das tribos. 330 mil soldados. Por quê? Porque ele deu o passo, ele falou, nós vamos lá e nós vamos livrar a nossa família, a nossa casa e conquistar aquilo que nos é de direito. Então dê o próximo passo, ouse na direção de Jesus, ouse na direção de Jesus. Fala isso para quem está do seu lado, ouse na direção de Jesus. Mas a gente em alguns momentos é tomado por esse medo, né? Eu podia usar muitas palavras, porque aqui a palavra Yeshua ela tem 3 significados. Ela só vai se tornar o nome de Jesus lá no Novo Testamento, quando Jesus nasce, que na verdade pode ser uma flexão até de Joshua, que é o Josué, mas aqui como livramento, ela pode ser usada como livramento, como salvação, como bem-estar. São as 3 definições dessa palavra: salvação, livramento e bem-estar. Sabe isso que loucura? Troca aqui, por exemplo, ninguém será morto hoje, porque nesse dia o bem-estar veio sobre Israel. É isso que você quer para a sua família? Dê o passo na direção do Senhor e o bem-estar vai vir sobre a sua família. É salvação, a salvação vai vir sobre a sua família. É prosperidade, a prosperidade vai vir na sua família. Então dê o próximo passo. Dê o passo na direção da conquista. Eu acho interessante, o texto diz bem assim, ele encerra o texto: naquele dia fizeram uma cerimônia e proclamaram Saul como rei. Proclamaram Saul como rei. Agora sim, agora ele conquistou o reinado, ele deu o próximo passo, ele tem a expressão, o resultado na vida dele. Irmão, a sua vida não é para ser uma vida teórica. Conquista que eu estou te dizendo ao longo desse mês, que nós estamos pregando ao longo desse mês, não é uma conquista teórica. A gente viveu muito tempo os crentes medrosos, muito conhecedor, só que pouco prático. Tem todos os segredos, mas pouca ação. E o evangelho é ação, a vida cristã é ação. Eu confio, pastor, eu confio. Beleza, e você deu o próximo passo? Não, pastor, nós vamos conquistar, é isso mesmo. Você ousou lá no trabalho? Não. Semana retrasada eu falei para você falar com o seu chefe. Você falou com ele? Não, pastor, não falei, não tive tempo. Que não teve tempo, 2 semanas já. Não é possível que eu não tenha um horário nessa semana para arrumar 5 minutos, vamos ali no cafezinho. Você ousou dar o próximo passo? Não, que a gente fica no campo da teoria. Mas olha, irmão, nós não vamos experimentar Jesus, nós não vamos experimentar salvação, nós não vamos experimentar conquista se nós não ousarmos. E o Senhor está te chamando nesse tempo para dar o próximo passo, para dar o passo na direção de experimentar Ele. Jesus é apaixonado por pessoas que ousam. Ele não gosta de gente parada, não. Não gosta, não. Porque qual que é a graça da vida se você ficar sempre parado? Onde você mora? No mesmo lugar, 200 anos. Onde você foi? Mesma coisa. Não dá. Jesus está sempre esperando. Vamos melhorar. Vamos ser alguém melhor. Vamos conquistar. Vamos dar o próximo passo. Vamos melhorar essa vida aí. Vamos melhorar esse casamento aí. Vamos melhorar essa família. Vamos melhorar o seu negócio. Vamos ampliar. Vamos conquistar. Dê o próximo passo na direção de Jesus. E eu quero orar com você. Talvez você precisa dar um próximo passo, mas não está se sentindo suficientemente forte para isso. Deixa eu contar um segredo. Eu nunca estou forte para o próximo passo. Eu nunca estou pronto para pregar. Eu nunca estou pronto para dar um treinamento. Eu nunca estou pronto para a maioria das coisas da minha vida. Tem gente, não, quando eu tiver minha casa eu vou casar. Vai casar nunca. Quando a casa estiver arrumada, quando ela estiver lá tudo arrumadinho. Irmão, deixa eu contar uma história.
contar um segredo, jovem. Sua casa nunca vai estar arrumadinha. Se você casar com uma mulher, e eu espero, porque tem uns aí que eu não sei. Você casar com uma mulher, sua mulher nunca vai estar com a casa arrumadinha. Alguma mulher que está com a casa arrumada, 100% arrumada? Não. Sempre tem alguma coisa. Ai, dá para melhorar. E se não tiver, ela vai arrumar um jeito. Vamos mudar o sofá de lugar, mas por quê? Mudou semana passada. Não, é que vai ficar melhor ali. Não é? Então nunca vai estar pronto. Então ousa. Mas eu ainda não fiz a pós-graduação que eu queria para iniciar esse projeto. Irmão, você vai fazer a pós. Eu já terminei o mestrado, estou indo para o doutorado e ainda não estou pronto. Eu estou tomando uma chacoalhada, né? Por causa do livro. O pastor Davi e outros amigos estão me chacoalhando todo dia. Tem que lançar o livro, tem que lançar o livro. Porque toda hora eu falo, não, ainda falta alguma coisa. Falta nada, fã. Porque dá o próximo passo. Dá o próximo passo. Qual que é o próximo passo que você tem que dar hoje? Vamos orar, feche seus olhos. Curva a sua cabeça aí no seu lugar. E ouse. Se você ousar, Jesus vai aparecer. Se você ousar, Jesus vai aparecer. O poder veio depois da indignação. O poder veio depois do próximo passo. O poder, o livramento, a salvação veio depois que Saul decidiu, nós precisamos fazer uma coisa. O que vocês estão chorando aí? Para de chorar, vira homem, dá o próximo passo. Nós vamos cantar uma canção e depois quero orar com você. Cada vez